Olá, mantenedores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Escola Particular Brasil. Como vocês sabem, a Meira Fernandes é pioneira quando o assunto é gestão escolar. Então, nada mais justo do que no nosso primeiro encontro, o nosso dirigente regional de ensino da Norte 2, aqui de São Paulo, Geandro de Oliveira, que é mestre em educação pela UFSCar e especialista em gestão escolar pela USP, para tratarmos de um assunto, digamos, espinhoso: autorização, regularização e fiscalização. Geandro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai trazer luz para os nossos mantenedores. Eu que agradeço, Mabel, e todo o pessoal da Meira Fernandes, né, pelo convite. É uma honra para mim, uma responsabilidade muito grande, ainda mais por ser o primeiro programa. E vamos lá, vamos tentar ver o que a gente consegue clarear, né, esclarecer as dúvidas. Pode ser que depois fiquem outras dúvidas, o pessoal vai perguntando. E uma coisa muito importante que você falou, né, que vou estar tratando aqui de legislação do Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, por meio do Conselho Estadual da Educação do Estado de São Paulo. Então, fico à disposição. Bom, como eu falei, a Meira Fernandes é pioneira. Então, nesses 42 anos de existência, nós temos muitas perguntinhas que nós ouvimos dos nossos mantenedores. Então, nós aqui confabulamos, fizemos um hall de perguntas que o Geandro hoje vai ter a missão de responder, né, Geandro? Vamos lá. E a primeira pergunta, eu acho que a básica: qualquer pessoa pode ser mantenedor dono de uma escola? É preciso ter algum curso? O que é preciso? Tá. Antes de você entrar nessa pergunta, eu gostaria de esclarecer uma outra coisinha. Que nós, da diretoria de ensino, né, o que é uma diretoria regional de ensino? Às vezes as pessoas se confundem, não sabem o que é, ou a antiga delegacia de ensino. As diretorias regionais de ensino no estado de São Paulo são 91 diretorias regionais, divididas em todo o estado, e que tomam conta das escolas públicas e dos colégios particulares. Os colégios particulares são jurisdicionados a nós por força de legislação. Então, nós fazemos o acompanhamento, a orientação e também, se preciso, a fiscalização. Dentre isso, a gente faz o quê? A autorização para a criação das escolas e dos colégios. Então, para alguma pessoa que está interessada em ter um colégio particular, para ser mantenedor, qualquer pessoa pode ser, desde que lá no termo de responsabilidade, conforme a deliberação do Conselho Estadual 138 de 2016, ele comprove que ele tem capacidade financeira para cumprir com aquelas obrigações dentro daquele empreendimento que ele está querendo abrir. Certo. Bom, nós temos a figura do mantenedor e temos a figura do diretor escolar. Para o diretor escolar, é necessário ter especialização? E se é necessário, quais especializações? O que ele precisa preencher de requisitos para ocupar esse cargo? Certo, sim. Para o diretor escolar, é super importante, porque às vezes o mantenedor ele quer ser o diretor. Mas para o mantenedor ser o diretor, ou para ter o diretor, tem que ter pedagogia e ter no mínimo 2 anos de docência. Muitas vezes eles têm a pedagogia, mas não têm 2 anos de docência. Então a gente não pode aprovar ou autorizar, que a gente chama, esse profissional a ser o diretor da unidade escolar. É o que a gente vê bastante, né, principalmente aí no âmbito escolar, é que as escolas elas são por gerações. Então a mãe normalmente fundou, os filhos, né, trabalham, e não é porque a mãe, a diretora pedagógica, provavelmente ela tem pedagogia, que o filho vai poder assumir esse papel também, né? Então, Exato. é muito comum isso acontecer. A gente vê muito, né, essa situação. Sim. E aí, quando muda essa geração, é necessário ter, sim, um diretor especialista. É aquilo que eu disse, o necessário é que ele tenha 2 anos de docência. Muitas vezes muda de mãe para filho, ou de pai para filho, e esse filho nunca entrou numa sala de aula. Então, ele não está de acordo com a legislação vigente. Então, a gente não tem como fazer esse tipo de autorização. O correto é que ele esteja dentro da legislação. E aí, sim, implica em várias outras questões, se isso acontecer por alguma forma, a diretoria de ensino ou o supervisor de ensino, que é quem representa a diretoria regional de ensino, né, não ficar sabendo ou por um lapso passar isso aí. Gera muitos problemas. Geandro, uma escola ela tem um supervisor de ensino? Como funciona a dinâmica? É um supervisor para cada escola? Sim, no estado de São Paulo, né, judicionado à Secretaria Estadual de Educação e ao Conselho Estadual, sim, é um supervisor de ensino para cada unidade escolar, seja por setores, a gente chama de setorização. Então, esses colégios particulares têm uma média, no nosso caso, por exemplo, são uma média de quase 10 escolas, colégios particulares,
para um supervisor, mais 3 a 4 escolas públicas, né? Isso depende muito de cada região, de cada cidade, de cada onde está. Porque a gente tem, o estado de São Paulo, ele tem uma diversidade muito grande. Então, nós temos escolas no interior que uma fica distante da outra quase 100 quilômetros. Então, realmente não dá. E aqui na cidade de São Paulo, na capital, a gente tem escolas muito populosas e em bairros, às vezes, de difícil acesso também. Então, isso varia um pouco, mas, de fato, toda escola tem um supervisor que é responsável dentro de uma setorização. A quantidade vai variar um pouco de cada região e de cada especificidade local. Certo. Bom, nós falamos que, né, qualquer pessoa pode ser mantenedor, desde que preencha os requisitos financeiramente, né, para ter a escola. Um deles é o financeiro, né? E a estrutura física da escola? O que é necessário? É necessário uma estrutura física? Como que funciona isso? Sim. Boa pergunta, gente. Muitas vezes o cara que quer empreender, né, a pessoa que está interessada em abrir um colégio, ela fala assim, eu vou alugar uma casa ali e vou montar uma escolinha. Não é bem assim que funciona. Ele até pode alugar aquela casa, desde que ele faça as adequações necessárias para que aquela casa esteja adequada. Existe uma portaria, que é a SS 493, que ela fala sobre as edificações e as normas de edificações que cada espaço, cada ambiente tem que ter. Então, por exemplo, você tem uma especificação específica para um refeitório, uma sala de aula, tem um pé direito de 2,5 metros, salvo engano, para uma sala de aula. Você tem especificações da ABNT para um auditório. Então, existem muitas especificações que este espaço tem que estar adequado para que a supervisão de ensino, que representa a diretoria regional de ensino, autorize. Se ele não tiver, é muito provável que a pessoa não vai conseguir autorização para o funcionamento. Leandro, a gente vê muito aqui a questão do estudo de viabilidade também, né? Além de preencher esses requisitos da legislação de ensino, tem a questão da viabilidade. Aquele local, aquela casa, pode ser uma escola, pode funcionar como uma escola, então é muito importante que antes, né, de comprar um imóvel cujo objeto seja a exploração de uma escola ou aluguel desse imóvel, que façam um estudo de viabilidade, verifiquem a legislação de zoneamento, né, porque senão ela não vai ser autorizada. Então, que é importante a gente também trazer essa questão do estudo de viabilidade, né? Perfeito. Muitas escolas acabam como diz o ditado popular, colocando a carroça na frente dos bois, né? A gente já teve vários casos de escolas, de colégios particulares, que eles começaram e aí, de repente, houve um problema no próprio terreno, teve que mudar, já tinha feito um investimento gigantesco. A gente tem muitos problemas, às vezes, em o dono do colégio começar as aulas sem estar toda a documentação em dia também, e aí esse estudo de viabilidade vai mudar, porque se não tem a autorização, não pode funcionar ilegal ou irregularmente. E aí por diante. É complexo. Não é nada fácil, Não, né? não é. Bom, e o processo de autorização em si, Jandro? É muito complicado, é muito burocrático? Como que é isso? Eu diria que talvez seja um pouco burocrático, mas é importante para poder dar lisura ao processo, né? Então, o mantenedor ele vai fazer um requerimento, esse requerimento ele vai ter que encaminhar com no mínimo 120 dias, vai estar ali a proposta pedagógica, o regimento escolar e um monte de documentos que são necessários para que se comprove que as adequações foram tomadas. Então, aí vai ter, no termo de responsabilidade, condições de higiene, de segurança, a capacidade financeira que eu falei agora há pouco. Todos esses itens estão na deliberação CE 138 de 2016. Falando em níveis, né, de autorização, como que funciona? Existem as autorizações perante a diretoria, perante o município, perante a secretaria municipal. Acho importante a gente fazer essa, né, não sei se é uma triangulação, mas esse passo a passo. Quais são vamos dizer, as etapas de poder que a escola tem que perseguir para ter autorização? Boa pergunta. Se eu sou uma pessoa que estou abrindo um colégio de educação infantil, então eu vou procurar a Secretaria Municipal de Educação. Se eu estou pensando em educação infantil mais ensino fundamental e médio, então eu vou procurar a Secretaria Estadual de Educação por meio das diretorias regionais de ensino. Se for educação infantil, eu posso procurar as DREs, que a gente chama aqui na capital, né, que são as diretorias regionais também. Se eu quero um ensino técnico profissionalizante,
eu também, com o ensino médio, eu procuro também a Secretaria Estadual de Educação por meio das diretorias regionais. Agora, se eu quero um outro tipo de ensino tecnólogo, já não é mais conosco. Aí pode ser com o Centro Paula Souza, ou, dependendo da situação, já vai ser direto com o MEC. Tá certo. Inclusive a creche, que é de 0 a 3 anos, está distrito a vocês também. Não está distrito, né? Porque não é creche, educação regular. Isso. Se for creche, mais anos finais e anos iniciais, anos finais, anos iniciais e creche, aí sim é conosco. Tá. Ou seja, para vocês entenderem melhor, para nós tem que ser o combo. Se eu tenho um combo dos ensinos que envolva o Estado, aí ok. A gente tem muito colégio particular que ele tem o berçário, por exemplo. Uhum. E aí realmente fica vinculado a nós, porque existe o ensino fundamental dos anos finais e do ensino médio, dos anos finais e anos iniciais. Aí fica vinculado conosco. Se ele for só educação infantil, é só com a Secretaria Municipal, por meio do Conselho Municipal de Educação e da CEE, da SME. Burocraticamente, o berçário, né, tem que preencher mais requisitos para ter autorização. Existe essa diferença de berçário, educação infantil, fundamental 1, 2 e médio? Existe. Eu não diria que são mais, eu diria que cada uma existe uma regulamentação específica. Talvez a educação infantil ela vai requerer mais itens, por se tratar de pequeninos, né, de bebês. Além de, claro, do profissional, que tem que ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né, são outros requisitos também. Certo. Nós ouvimos muitos mantenedores comentando sobre o processo de regularização da escola. O que é efetivamente necessário para fazer o registro dessa escola? Bom, gente, eu tô com uma colinha aqui, porque é muita documentação, tá? E é muita coisa, então vamos lá. O que é necessário? Além do que eu falei agora há pouco, da proposta pedagógica, do regimento escolar, né, e desse relatório. É aquilo que eu disse antes, tem que enviar no mínimo com 120 dias, é primordial enviar com 120 dias, e a comissão que o dirigente regional vai colocar lá na diretoria de ensino, né, que ele vai designar para fazer essa análise, ele só vai contar esses 120 dias a partir do protocolado lá na diretoria. Não adianta entregou, eu fiz, vou correr lá, não sei o quê. Protocolou no dia 20, então vai ser a partir do dia 20, correndo já esses 120 dias. E não pode começar as aulas ou funcionamentos sem ter o ato decisório, do ato de autorização no Diário Oficial. Isso é muito importante. Senão a escola já vai começar com um problema de irregularidade e aí com um problema seríssimo que já pode começar com uma sindicância sem ela nem estar autorizada. Ela foi autorizada recentemente e já vai passar por uma sindicância. Ou seja, ela pode perder o direito àquela autorização. Uma sindicância faz isso. Então, assim, dentro dos documentos é o requerimento do mantenedor, o relatório da instituição mantenedora, que vai cópia do estatuto, contrato social, requerimento desse empresário, se ele for individual, se ele tiver sócios, no caso for numa sociedade. O documento deve ser registrado junto ao cartório, né? Cópia do CNPJ atualizado, os documentos do diretor da escola, com o currículo vitae, um currículo resumido, sua titulação, cópia da RG, comprovantes de diploma histórico escolar da formação, seja ela pós-graduação em educação, que no meu caso tem mestrado, eu fico dispensado da pedagogia. Quem não tem, então tem que ter pedagogia, né? Os documentos também para o secretário de escola, que é importantíssimo. Tem que essa ter, figura é importante a gente destacar. É o cara que faz o histórico escolar depois ali, né? Então precisa também cópia do RG, escolaridade, curso médio ou equivalente de ensino médio, se ele já tiver uma faculdade e tudo mais. As condições locais depois, a prova de condições locais da ocupação do prédio, isso é importantíssimo. E muitas vezes essa documentação vai e volta dentro desses 120 dias porque falta alguma coisa. Então, se é um prédio próprio, então tem que ter essa escritura, tem que ter em nome da mantenedora, se é prédio próprio. Se ele é alugado, tem que ter esse contrato de locação com no mínimo 4 anos, tem que comprovar que ele está alugado por no mínimo 4 anos, com firma reconhecida, inclusive, de todos os envolvidos. Se ele for incomodato, né, em um prédio cedido, então pode ser em termos de contrato, um comodato, mas também com no mínimo de 4 anos de disponibilidade, também com firma reconhecida. Um outro detalhe importantíssimo é o alvará de funcionamento, que é o auto de licença e funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal, né?
Sem isso, né, ou se não tiver, o protocolo pode ser substituído e emitido pelo órgão municipal. Estar com o protocolo, muitas vezes, é um problema, porque está com o protocolo, aí acham que depois eu não preciso mais correr atrás do alvará de funcionamento. E aí a escola já está funcionando e o supervisor de ensino fica em cima, dizendo, olha, cadê o auto de licenciamento? Cadê o auto de licenciamento? Porque ele é intrínseco ao processo de funcionamento. Assim como o AVCB também é Que necessário. é o meu próximo item aqui, que é o auto de vistoria, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O AVCB hoje é importantíssimo, a questão da segurança. Sim. Então, a planta do prédio, aprovada pela prefeitura do município, assinada por um profissional registrado no CREA, né, seja um arquiteto ou um engenheiro, né, se for um arquiteto, né, registrado no CAL, no Conselho de Arquitetura. A ART, muitas vezes esquece desse projeto da ART, referente à planta, com a devida chancela bancária, quando mesmo não tiver aprovação da prefeitura, que geralmente todas têm. E aí vem o laudo técnico firmado por esse engenheiro ou por esse arquiteto, que vem informando a área do terreno, a área construída. Isso vale tanto para autorização quanto depois para um processo de autorização de espaços novos, se é uma nova unidade, se é um prédio em extensão, se é um prédio contíguo, que aí acho que para uma próxima fica a dica aí, tá? E ainda tem mais, calma aí, Mabi, tem mais. E ainda precisa. Eu vou tomar até uma água. Precisa da descrição sumária de todos os espaços, todos os ambientes. Essa descrição sumária tem que ter o quadro de ocupação das salas de aula, dos demais ambientes, tudo bonitinho, numerado, com os cursos pretendidos, relação dos ambientes, sala de aula, sanitários, sala de leitura, laboratório, enfim, descrição das instalações inexistentes e existentes, relação de equipamentos existentes também, relação dos materiais necessários para o funcionamento de cada curso. Então, por exemplo, se eu tenho um curso técnico de enfermagem, eu preciso discriminar quais são esses equipamentos que eu vou ter, que são equipamentos específicos. Ou se eu vou ter um curso técnico de música, que nós temos um conservatório musical, por exemplo. Ou se na própria unidade escolar eu tenho meu ensino médio, eu quero oferecer uma aula diferenciada dentro do meu laboratório de química, de física, enfim, tudo isso aí tem que estar muito bem colocado. A descrição da forma de funcionamento de uma biblioteca ou de uma sala de leitura, o arquivamento desses livros, como vai ser, né? Descrição do local destinado à aula de educação física, quais são esses espaços, se é um pátio coberto, se não é, etc. Tem também um último item, que é o termo de responsabilidade, que é o que eu falei antes, que é firmado pelo mantenedor ou seu representante legal, registrado em cartório, constando que o mantenedor se responsabiliza pelas condições de segurança, higiene, uso de imóvel, funcionamento, constando a declaração de que possui capacidade financeira para a manutenção desse estabelecimento e custos pretendidos, sejam eles de capacidade técnico-administrativa ou não, para manter seus arquivos, registro de documentos escolares, regulamentos pedidos. Que aí entra a questão, onde ficam esses documentos depois, que mais para frente a gente vê. A proposta pedagógica, que ela tem vários itens para ser destrinchado, o regimento escolar, que também tem várias legislações para ser destrinchado, e o plano de curso, quando for um caso de educação especial, né, no caso de educação profissional, técnica de nível médio. Tá certo. Bom, acho que eu, resumidamente, acho que eu consegui tratar um pouquinho, né, de tudo. Você falou do prazo de 120 dias. Quando? Esses 120 dias contados a partir de quando, né? Porque existe alguma data certa para isso acontecer? Eu acho que é importante aí esclarecer para os nossos mantenedores essa data, né? Esclarecer, porque eu confesso que eu fico um pouco perdida, né? Nesses 120 dias. Tá. A data da decisão final da diretoria de ensino para autorizar ou não o espaço é de 120 dias a partir do que o colégio protocolou lá conosco. Isso é conosco em todas as diretorias regionais de ensino. Protocolou, nós temos 120 dias para dar conta de analisar a documentação. Nesses 120 dias a gente pode pedir um parecer solicitando adequações ou solicitando novos documentos que ficaram faltando, mas nós temos até 120 dias para analisar. Então, e aí, pelo parecer final, no caso, né, de aprovação ou não. Então, a gente está falando do quê? De meados de agosto? Qual é o mês ideal para que a escola apresente? Não, agora eu entendi. Para que a escola apresente, sempre, se ela quer iniciar no ano de 2024, então nós vamos pensar nesses 120 dias antes. Eu daria uns 150, 180 dias para evitar qualquer problema.
Porque se vocês protocolarem em agosto e a escola já tiver com toda a documentação, ok, dentro de 120 dias, então em dezembro você já está tranquilo para poder montar, organizar a sua unidade escolar, seu colégio, para começar com todo esse movimento. Em novembro seria o melhor ainda, né? Existe um calendário para os supervisores de ensino, para que eles cobrem, né, as escolas ou não? Isso depende da escola. Não dos documentos para autorização. Existem umas rotinas administrativas e pedagógicas que os supervisores fazem, como, por exemplo, e os colégios particulares também têm que cumprir, quando de enviar o regimento escolar, calendário escolar, matriz curricular. Não adianta enviar uma matriz curricular agora no final de outubro para autorizar, sendo vigente para 2023. Não faz o menor sentido. Né? Existe sim uma legislação específica para isso, que eu posso trazer numa próxima oportunidade, sobre esses documentos específicos. Quando eu tenho que protocolar um regimento escolar? Quando que eu tenho que protocolar? Em que situação que eu tenho que protocolar um regimento escolar? Senão tem colégio que protocola regimento escolar todo ano. Às vezes não é necessário. Se não houve mudanças, para que protocolar? Se não houve mudança na proposta pedagógica, para que mudar? Agora, se houve mudança, sim. Uma vez que houver mudança no formato da unidade escolar, seja no formato pedagógico, de gestão e tudo mais, no seu modelo em si, aí é importante atualizar a proposta pedagógica, o regimento escolar, e aí, claro, a matriz. Com a nova legislação do novo ensino médio, todas tiveram que fazer essa adequação em tudo. E aí sim, não teve como escapar. Quem tinha ensino médio teve que se readequar, aí teve que mexer calendário, matriz, regimento e proposta. Jandro, pelo que eu entendi dentro de toda essa documentação, acho que os principais, se assim eu posso dizer, é o regimento e a proposta pedagógica. Então, quando a escola apresenta esses dois documentos, o que a diretoria regional vai avaliar para aprovação deles? Boa pergunta. A proposta pedagógica e o regimento escolar são importantíssimos nessa análise da unidade escolar. Elas têm que estar muito coesas, muito coerentes. A proposta pedagógica ela vai explicitar a autonomia da escola, né? O que jamais pode ser confundida com uma anomia, ou seja, com a ausência de regras. Não é eu fazer o que eu quero. É autonomia no sentido de a tomada de decisão, né, ela obrigatoriamente ela vai ser pautada na responsabilidade e no respeito à legislação. Então, isso é muito importante. Então, o que a proposta pedagógica deve conter é, além da identificação da escola, um breve histórico sobre aquela unidade, é também a contextualização, né, essa caracterização, objetivos e metas, a concepção da educação e das suas práticas, né, que ela vai trabalhar, quais são as particulares, o currículo que ela vai trabalhar, que tipo de currículo que ela quer exercer, que ela vai aplicar aos seus alunos. Se existe uma proposta de formação continuada aos seus docentes, que é super importantíssimo, atualização e aperfeiçoamento escolar, também a seus funcionários, a proposta de trabalho com a comunidade escolar, encontros com os pais, com a comunidade, formas que serão feitas esse acompanhamento, essa avaliação, essa adequação e esse monitoramento dessa proposta pedagógica. A proposta pedagógica é muito viva, né? Sim. Ela pode ir se mutando. Já o regimento escolar, eu falo que ele é o documento lei que faz funcionar a proposta pedagógica. Ele é um documento administrativo e normativo dessa unidade escolar. Muitas vezes dá mais importância ao regimento do que à proposta, porque sabem-se que ele tem a questão da legislação, como vai ser o formato de avaliação, qual é a média que o aluno tem que tratar, se pode ter a famosa suspensão de aluno. É a regra do jogo. Isso, mais ou menos isso, né? Então, o regimento escolar é fundamentado em cima dessa proposta pedagógica e ele estabelece organização e funcionamento da escola, de uma forma geral. Tanto são as normas discentes, as normas docentes, ele regula as relações entre os participantes desse processo educativo. Tá certo. Bom, é importantíssimo. E até no nosso dia a dia, a gente vê a importância, né, do regimento escolar, até para aplicar uma sanção para as crianças, é um documento super importante, que deve ser apresentado aí perante a diretoria de ensino. A diretoria, ela pode negar esse regimento? Se ele não tiver atualizado, se ele tiver fora da legislação vigente, sim, a diretoria de ensino pode negar. Geralmente, não é que nós negamos, a gente encaminha para revisão, para adequação. O supervisor de ensino tem o papel de orientar essas escolas no sentido de falar assim, olha, isso aqui não é legal, essa legislação já está em desuso. Por exemplo, a gente não usa o termo mais suspensão, né? A gente não quer que as escolas sejam excludentes, sejam elas públicas ou particulares.
Se tiver que algum aluno deixar de frequentar a unidade escolar, então que seja pela indicação CE 173, ou, salvo engano, 175, como medida de cautela, mas não por punição. Então, isso mudou muito do que era lá nos anos 80, o início dos anos 90. Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, nós não negamos, nós devolvemos para revisão ou adequação desse documento, para que possa ser submetido de novo e possa utilizar, porque não adianta negar e a escola continuar funcionando. Isso implicaria, de novo, em uma sanção para a unidade escolar. Ela está com um regimento que não foi aprovado e ela está funcionando, então ela está funcionando irregularmente, então ela pode passar por um processo de sindicância. Tá certo. Você abordou um tema, Gênero, eu vou dizer que é o calcanhar de Aquiles, principalmente pós-pandemia, a questão da suspensão, né? O que a gente tem visto hoje? Jovens, crianças com problemas comportamentais muito graves, onde a escola ela se vê de mãos atadas em ter aquela criança na unidade escolar, seja porque ela é agressiva, né? Tudo bem, suspensão ela está fora, vamos dizer assim, mas é possível fazer a transferência dessa criança se o meu regimento está pautado em algumas condutas que não fazem parte da proposta da escola? É possível que isso aconteça? Você colocou uma palavra aí importantíssima. Você colocou, é possível fazer uma transferência de aluno que se está pautado no meu regimento? Eu já peguei vários casos, quando eu era supervisor, de que o regimento não tinha questão da transferência do aluno, seja ela por medida de cautela ou não. Então não adianta só eu usar a indicação CE como medida de cautela, se o meu regimento mesmo não diz. Então, dica de ouro, então isso. Não adianta. Os documentos que são do colégio, eles têm que estar muito claros, têm que ser claros e precisos dentro da legislação vigente. E claro que se o colégio tem dúvida, procura a diretoria regional de ensino, procura a supervisão de ensino lá no seu plantão, ou o seu supervisor de rotina, pede uma reunião, ou peça para ele ir ali te fazer sua visita, porque o supervisor de ensino ele faz visitas de rotina a todo tempo, né? Então, para ele orientar sobre essa questão, porque o regimento não é um simples documento que vai lá para ser protocolado e aprovado. Nessas horas, quando você vai precisar dele, ele é sua lei. É isso mesmo. E essa lei representa as demais legislações que estão vigentes no Estado de São Paulo. Então, é importantíssimo que ele esteja sempre atualizado e adequado à legislação vigente que estão em vigor. Tá? Nossa, ótimo. Isso eu acho que vai tirar dúvidas de muitos mantenedores que têm sofrido com isso, sabe? Inclusive formas de avaliação, por exemplo. As formas de avaliação para uma retenção, chega agora final de ano, né? Pessoal que tem colégio particular, vai vindo aquele receio. Ah, meu Deus, nós vamos reter, não vamos reter, vai ter recurso, porque a diretoria de ensino recebe uma chuva de recursos depois de alunos que foram retidos. E aí um outro ponto interessante para tratar, talvez em outro momento. Sim. Quais são esses documentos que o colégio tem que ter por conta desse aluno? Então, vocês trabalharam o ano todo, os professores trabalharam um monte, e o aluno ou a aluna não deu a mínima, os pais não participaram, e aí vai ver, chega na hora e não tem registro. Registro, gente, na supervisão, nós chamamos de materialidade. Materialidade, para nós, é evidência. Se eu não tenho evidência, não tem como provar, o aluno provavelmente vai acabar sendo aprovado. E aí podem dizer, inclusive, que isso é vai na diretoria, a diretoria aprova. A diretoria não é que a diretoria aprova. Chegou para análise, não constatou essas evidências, essa materialidade suficientes desses registros, não tem o que fazer. Nós vamos ter que aprovar. E, né, falando de final de ano, Desculpa estar mudando o foco, mas na hora eu lembrei aqui sobre isso. É o nosso bate-papo, né? E é muito dinâmico. Você falou do final do ano. Eu acho que os mantenedores já estão preocupados, recuperação, né? Reclassificação. Toda escola tem que fazer prova de reclassificação? Como que isso funciona, Geandro? A escola não tem que fazer prova de reclassificação. Ela faz diante de cada caso de um aluno que tem essa necessidade ou não, ou que vem essa proposta, né, dos pais, muitas vezes, alunos que vêm de outra unidade de outro estado, e assim por diante. Então, para isso, nós temos duas deliberações, a deliberação C155, de 2017, e a deliberação C121, que também estabelece isso para alunos oriundos de outros países, de outros estados, que tanto pode ser também reclassificação, na 155, ou a classificação pela 21, que também existe a classificação, que é pela idade certa.
Bem denso o tema. A gente pode fazer um outro podcast Então, sobre vocês estão isso, vendo que vai né? ter muito tema por aí. Bom, falando um pouquinho agora de infraestrutura. Quais são os erros, né, vamos dizer assim, mais comuns que os supervisores encontram? Olha, eu acredito que os erros mais comuns estão na resolução SS 493, quando a equipe da supervisão chega para autorizar um espaço e ele não está todo adequado. Eu já estive enquanto supervisor para autorizar um colégio particular aí, que eu cheguei lá, a quadra não estava pronta. Ah, mas aqui vai ser a quadra. Tá, mas ela não está pronta. Então não adianta chamar o supervisor, ou então o prazo está vencendo, o supervisor tem que fazer a sua visita, né, a sua visita técnica, porque aí já não é mais visita de rotina, é uma visita técnica que essa comissão vai fazer. Entendam que ela vai elaborar um relatório para encaminhar o dirigente regional para a consideração superior, ou seja, aprovação ou não, deferimento ou não dessa unidade que se pretende ser unidade de ensino. Muitas vezes as salas estão prontas, os outros espaços estão prontos, e aí por uma quadra de esportes não foi autorizado. E não vai mesmo. Não. E reforma também tem que ser autorizada. Reforma, vou subir uma parede de drywall que o povo esquece, tem que solicitar autorização, conversar com o seu supervisor de ensino. As pessoas precisam entender que qualquer mudança na estrutura física de uma unidade escolar, ela tem que estar adequada a essa portaria SS 493 de 1994, que é que aprova as normas técnicas de edificação para espaços escolares, e isso pode implicar muitas vezes, isso para o dono do colégio, é importantíssimo que ele tenha. Às vezes ele fala, nossa, vou levantar um drywall, vou precisar. Você vai precisar, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa e você autorizou, a responsabilidade não é sua. A responsabilidade vai ser de quem foi lá e aprovou. Agora, quando você faz o contrário, levanta o drywall ou mexe na estrutura, tira uma parede onde ela antes existia e não tem aprovação de ninguém, você está assumindo toda a responsabilidade para você. Se Deus me livre e guarde, acontece qualquer acidente ali ou despenca aquele teto, a culpa é toda sua. E é possível a escola perder a autorização. Total. Além de ter esse prejuízo, com certeza vai ser aberta uma sindicância por essa irregularidade e essa ilegalidade e vai acabar perdendo os direitos de autorização de funcionamento. Ela pode ser cassada, ela pode ser extinta. Bom, então a dica é, antes de qualquer reforma, é melhor consultar o seu supervisor de ensino, é isso? Faz o seu projetinho bonitinho com seu engenheiro, com seu arquiteto, solicita a RT, está tudo na deliberação 138, gente, não tem como errar. A receita do bolo está pronta. É uma bússola ali, né? Só erra quem quer, porque todo mundo sabe como tem que fazer quando é autorização de espaços novos. É isso, gente. O supervisor de ensino, ele é um aliado, total, né? Ele não é só... A gente fala de fiscalização, mas eu sei que essa palavra está errada, né, Jandro? Antes aí da gente começar, a gente estava conversando um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho... Erroneamente, eu estou falando de fiscalização, mas você me corrigiu e falou que tem, na verdade, 3 etapas, né? Sim. O supervisor de ensino, ele não é para ser somente um fiscalizador, nem deve, né? Ele tem um papel de orientar, ele faz um acompanhamento pedagógico, ele vai orientar nessas unidades escolares, ao diretor da escola, a coordenação pedagógica, a questão da escrituração, né, da vida escolar desses alunos, como é que tem que proceder. Então, primeiro é feito, o supervisor de ensino, ele participa dessa etapa de autorização de funcionamento dessa unidade escolar, faz toda essa análise, pode fazer a regularização desses espaços, né, diante de várias situações, e aí ele faz esse acompanhamento, que pode surgir por base de uma fiscalização. Muitas vezes, se existe esse acompanhamento, não vai ter a fiscalização, e se a escola está fazendo certinho, não tem por que ter a fiscalização, não tem por que ter uma sanção, uma penalidade em cima do colégio, sim, porque ele está trabalhando dentro da legislação vigente, seguindo as orientações, está lá no termo de visita. É importantíssimo dizer que o termo de visita ele tem valor legal. Então, se ele tem um valor legal, ele é um documento que pode ter valor jurídico, é importantíssimo que os colégios não só respeitem, como também atendam às solicitações que estão sendo postas nesse termo de visitas. Porque esse termo de visita não é só lá, eu estou aqui, eu visitei, fiz isso e aquilo. Não, as orientações constantes do supervisor de ensino estão estabelecidas também na legislação. Enquanto era supervisor, orientava muito dentro da legislação e colocava cada item, seja a deliberação 38, seja a deliberação 41, seja a deliberação 55, que envolve mais a questão
dos alunos do processo do novo ensino médio, da recuperação, das atividades de estudos, enfim, tem várias legislações aí para colocar no termo divisivo. Se o supervisor verifica que a unidade escolar não está nas conformidades, vamos dizer assim, seja de autorização, seja de infraestrutura ou qualquer outra irregularidade, vamos dizer assim, é possível então a sindicância, Isso, a diligência ou a apuração preliminar, mas são situações diferentes. Então, a gente estabelece uma sindicância contra o colégio, pessoa jurídica. A gente coloca geralmente, né? A gente põe uma diligência dependendo de cada caso. A diligência, ela é um dos primeiros passos. Vamos supor que teve um problema de relação interpessoal entre uma professora, um funcionário, ou entre uma professora e um aluno, e isso fugiu dos muros da unidade escolar e veio para a diretoria de ensino, aí a gente pode pedir uma diligência. Eu designo uma comissão de supervisores para diligenciar o caso e tentar fazer ações saneadoras para esse caso ser resolvido. Caso não tenha ser resolvido, a gente pode solicitar uma apuração preliminar. Então, caso não tenha sido resolvido, ou caso a gente precisa ainda mergulhar com mais afinco, pode solicitar uma apuração. E fatos, por exemplo, problemas de vida escolar, a gente já peguei várias situações, por exemplo, de históricos falsificados. Uau! Históricos falsos ou documentação falsificada é de imediato uma sindicância. Né? Geralmente são sindicâncias pesadas, é uma análise profunda, é designada essa comissão, às vezes nem sempre é a comissão da própria diretoria de ensino a qual pertence aquele colégio, às vezes são de outras diretorias regionais. Para quê? Para evitar ter juízo de valor, para evitar que tenha um certo conflito de interesse, que a gente não sabe. Sim. Então, geralmente fazemos nesse sentido. Nossa, até histórico escolar, para mim essa é nova, realmente. Infelizmente é o que mais tem. Então, quando isso ocorre, né, seja a sindicância, a apuração, a diligência, o que é efetivamente analisado? Cada caso tem a sua peculiaridade, né? Igual eu falei, se é um caso de relação interpessoal, aconteceu algum acidente com a criança, com o aluno, ou uma agressão física por parte de um funcionário com o aluno, ou tudo isso aí pode ser um objeto de uma diligência ou de uma apuração. Se for algo voltado à falsificação de documentos, ou mesmo a algum outro tipo de problema voltado à própria solicitação de regularização do colégio. O colégio teve um prazo para se readequar de acordo com a deliberação das edificações. Se ele não está de acordo com os itens de segurança, se ele não está de acordo com os itens de higiene e saneamento e tudo mais, isso aí pode ser objeto de sindicância. Então, assim, é muito difícil eu falar quando e o que. Né? Cada caso deve ser observado dentro da sua peculiaridade, particularidade, e aí sim, né, a gente analisa e verifica se vai ser diligência, apuração ou uma sindicância. Tá certo. Bom, ainda temos algumas perguntinhas aqui. Falando em falsificação de histórico escolar, me preocupou bastante. Nunca ouvi falar disso, viu, Jandra? Me surpreendeu muito. Falando de histórico escolar... Nem tudo eu posso falar, mas tem, hein? Infelizmente. A gente sabe que são muitos os documentos acadêmicos, né? E aí, quais os tipos de registros que os donos de escola eles devem sempre manter acessíveis e por quanto tempo é o prazo dessa guarda? Por exemplo, a escrituração dos históricos escolares dos alunos é quase que ad eterno, né? Você não tem, ainda não existe uma legislação que pode colocar esses arquivos em uma nuvem, né? Hoje elas são arquivos permanentes ou arquivo morto, que o pessoal gosta de falar. Elas têm que sempre estar lá. E fazendo um parênteses aqui, a gente tem muito problema. Quando uma escola deixa de existir, esse arquivo vem para nós. E haja espaço para colocar dentro de uma diretoria regional de ensino esse espaço. E eu já precisei de vocês por conta disso. Que bom. E aí, quando um colégio é comprado, geralmente, a gente, se puder, dentro da legislação, às vezes o colégio leva o acervo da unidade anterior. Né? Então, isso é importante. Então, são documentos que não vão ser desfeitos. Né?
E, claro, existem outros documentos, como a lista de resultados finais dos alunos aprovados, né, que as escolas mandam também para a Diretoria Regional de Ensino, e outros documentos que vão dentro da legislação da documentação, que são de até 5 anos, né, depois de 5 anos podem ser descartados. Prova. Existe um prazo para a guarda da prova do aluno? Existe, até porque a prova ela pode ser objeto de uma reanálise conforme a deliberação 55. Então, a gente até sempre orienta. Eu não vou lembrar agora aqui, salvo engano, é de 3 a 5 anos, esses registros menores. Né? Então, esses histórico escolar é para sempre. Documentação financeira. Aí já não entra na área do gênero, mas, lembrando, documentação financeira de alunos, 5 anos, prazo prescricional para cobrar em caso de inadimplência, tá bom? A dica eu estou falando de histórico escolar, que é diferente. O histórico escolar é para sempre, tem que sempre ter lá, porque daqui 20, 30 anos o cara vai te procurar para ter uma segunda via desse histórico. Você tem que ter esse documento. Eu quero acreditar, né, que tecnologicamente a legislação ela deve mudar, né, e autorize aí esse arquivo em nuvem, que não faz o menor sentido ficar guardando de forma física. Para nós utilizaria muito espaço. Pois eu imagino. Né? Mas, por enquanto, ainda não foi mexido. Quem sabe o conselho, ou a própria MEC, né, venha de cima para baixo, ou de repente cada estado vá se adequando a isso também. Né? Então, a gente falou da sindicância, da diligência da apuração. Nessas 3 hipóteses, Jandro, eu sei que vocês pedem algumas informações, sejam do docente ou do aluno e dos pais, eventualmente, né? Pode ser. Porque o aluno, normalmente, ali é o menor de idade. LGPD. Como vocês estão enfrentando essa situação na supervisão de ensino? É importante deixar claro que, em casos como esses, que são atos específicos e que estão dentro da nossa legislação, o fornecimento dessas informações, ou o não fornecimento, implica na situação que a pessoa está sendo diligenciada ou apurada, né, ou a sindicância. Então, não tem como não nos fornecer as informações, porque nós que somos está jurisdicionado a nós, e aí sim, nós temos que fazer essa supervisão e essa fiscalização. Então, dentro de uma oitiva, a pessoa pode até se negar a falar algumas coisas, que não é o correto. O correto dentro de uma oitiva é declarar a verdade dos fatos, porque nós também podemos chamar para oitivas. E nesses momentos em que nós estamos apurando os fatos, é que nós vamos solicitar documentos, tudo para que possa, de fato, sanear aquilo. O que nós queremos é sanear as situações, esclarecer e regularizar qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade que possa estar ocorrendo dentro desse colégio, se porventura estiver ocorrendo, ou se for objeto de uma denúncia. Então, por exemplo, é importante deixar claro que chegou uma ouvidoria para nós, seja ela anônima ou não, nós não podemos pôr na gaveta, a gente tem que, de fato, pegar e submeter ao crivo do supervisor de rotina, para que ele vá lá e apure. Na hora que ele verificar aquelas questões, ele vai encaminhar a consideração superior para que eu possa ou não estabelecer uma comissão que vai, de fato, analisar ou não essa situação para submeter uma diligência, uma apuração ou uma sindicância. Então, dentro da LGPD, nós temos, claro, que solicitar esses documentos. Nós vamos respeitar, porque ele não vai ser divulgado para os outros, ele é um objeto de um processo. Sim. Né, que ele pode ser submetido, inclusive, para a chefe de gabinete, para o Conselho Estadual de Educação, para o próprio secretário de Educação, Estadual de Educação, para outras sanções e outros encaminhamentos, outras providências. Lembrando aqui, né, gente, que LGPD, os supervisores, a diretoria de ensino, ela é regrada por é um conjunto de deliberações, de legislações. Então, tudo que ela pedir, ela vai estar no guarda-chuva da legislação. Então, a LGPD fala o seguinte: o seu pai, o seu aluno, ele deve ter a ciência de que aqueles dados estão sendo coletados. E caso seja necessário, né, no caso de uma sindicância, vocês podem sim passar essas informações por força de lei. Vocês não precisam do consentimento deles. Perfeito. Apenas lá no termo, né, quando assina o contrato de prestação de serviço, tem que ter informação de que caso haja uma sindicância, uma diligência, vocês terão que passar os dados ali necessários para atender
perante a diretoria de ensino, Sim, certo? certo. Então é importante fazer esse paralelo, porque a LGPD ela trouxe vários questionamentos, né? Então tudo não posso por conta da LGPD, né? Aqui é um caso que a LGPD ela está sendo respeitada, né? E está dentro da lei. E é isso que você falou, é um instrumento apuratório, ou seja, investigatório. Se vai ter alguma sanção ou não, muitas vezes não vai nem caber à própria diretoria regional de ensino, que vai encaminhar para os órgãos competentes. Então, o não fornecimento, inclusive, da documentação, pode implicar em prevaricar. Então, alguém estaria ali prevaricando dentro da instituição de ensino que não está fornecendo, ou outro tipo de situação, né, de querer esconder provas. Então, ao mesmo tempo você tem LGPD, mas você tem um outro lado também, mas por que não quer apresentar? Exatamente. Pode levantar ainda mais uma suspeita de que existe, de fato, uma irregularidade pelo não fornecimento das informações. Então, nesses casos, a melhor coisa é isso mesmo. Já que nós estamos dentro da legislação e faz parte do nosso papel solicitar os documentos, no intuito do averiguatório e do comprobatório ou não, é importante encaminhar para que se seja analisado logo, averiguado logo e que possa esclarecer isso o quanto antes. Tá certo. Quais tipos de sanção a diretoria pode aplicar numa escola? No colégio particular em específico, pode chegar uma sindicância à cassação da escola. Né? Nós já tivemos aqui na nossa região, no nosso regional, infelizmente, algumas unidades que foram cassadas por N motivos. Que é o extremo, né? Não cabe falar agora, mas que podem ser cassadas. Tá certo. Vamos lá, que ainda estamos chegando nos finalmente, vamos dizer assim. Jandro, baseado na sua experiência, o que os mantenedores de suas escolas podem fazer para estarem sempre antenados em conformidade com as normas educacionais locais, estaduais ou nacionais? É aquilo que eu disse, né? É sempre importante estar muito alinhado às orientações do seu supervisor de ensino, né? Ou do seu supervisor educacional, cada região também tem um tema. Nós, no estado de São Paulo, temos supervisor de ensino e agora, pela nova Lei 1374, supervisor escolar. Dentro desse cômputo, é importante estar sempre alinhado com o supervisor, porque ele é a pessoa que nós orientamos, né, os dirigentes têm papel de orientar esses supervisores, e para que eles repliquem, repassem, orientem, acompanhem tudo isso dentro das unidades escolares, tanto as públicas como as particulares. Na dúvida, não façam, procure seu supervisor, né, porque se fizer, depois pode estar cometendo um erro por uma ingenuidade, ou porque não sabia, não fui orientado. Então não faz. Vamos conversar com o supervisor primeiro para saber se está certo, dentro da legislação. O supervisor é um aliado. Exatamente. Vamos procurar a diretoria regional de ensino. A diretoria regional de ensino está aqui para isso. Ela está aí para dar suporte, não só para entregar os documentos, protocolar e deixar. Muitas vezes, os colégios particulares, principalmente os maiores, ou tem muitas unidades, eles têm um grupo muito grande. E de um jurídico, ou de uma contabilidade, ou até uma Meira Fernandes da vida, né? E às vezes esquecem, muitas vezes, que de repente vem coisas novas que a outra instituição não tem, ou a própria unidade lá, que ela é gigante, não tem. E tem um caso de colégios grandes que começaram em outro estado, lá no Paraná. Aí muda tudo, gente. Aí a realidade é outra, as especificidades são outras. Então, na dúvida, conversa com a gente. A gente está aqui para trabalhar juntos. Bom? É isso aí. Bom, e o prazo? Eu apresentei, por exemplo, a minha proposta pedagógica. Não está na conformidade. Tem um prazo que a legislação traz para sanar essas irregularidades, Leandro, ou é o supervisor que controla isso? Não. Se for proposta pedagógica para autorização de funcionamento, está mantido 120 dias ainda. Tá. Agora, quando o supervisor vai lá, ele vê uma irregularidade, ele vê e coloca no termo de visita que um prazo de até 15, 20 dias, ou ele pode solicitar que na próxima visita de rotina ele vai verificar se já foi saneado. Depende da gravidade de cada situação. Se for algo rotineiro, ele mesmo vai colocar em termo de visita. Se for algo muito específico, aí ele vai colocar em termo de visita, vai colocar a legislação vigente e ainda vai encaminhar para o supervisor, para o dirigente, né, a solicitação. Falou, olha, aconteceu um problema sério ali na escola tal, por exemplo, está servindo alimentação escolar sem o cardápio, sem o acompanhamento nutricional.
Isso pode incorrer em várias situações, intoxicação alimentar, isso implica vigilância sanitária, né? Então, a gente tem que tem que ser informado com uma certa celeridade, que envolve outros órgãos também. Tá certo. Então, o dirigente sempre vai dar um norte ali em relação ao prazo que a escola tem. E o supervisor. E o supervisor também. Geralmente vai ser o supervisor. O dirigente vai correr quando a coisa for... O supervisor vai trazer para o dirigente quando a coisa for mais séria. Aí o dirigente tem que correr e ver se ele vai montar uma comissão específica ou não para atuar naquela situação específica. Entendi. Bom? Então, às vezes, o diretor ele vai ter que ir naquela unidade escolar, se for necessário. O diretor ou o dirigente? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Eles designam uma comissão de supervisores para ir lá fazer essa fiscalização e essa análise, esse acompanhamento e essa orientação. Essa comissão normalmente é formada por quantos supervisores? Se for diligência, pode ser por 2 supervisores, inclusive o da unidade escolar, né? Até 2, pode ser até mais, se for até 3, se for o caso. Mas se for apuração e sindicância, são 3 supervisores. Justamente para aquela questão do que eu falei da imparcialidade, né? Muito importante isso. Estamos chegando ao fim, Jandro. Bebe um pouquinho da sua água aqui. A garganta secando ali. tá abusando já. Tô brincando. Não se preocupe, a gente vai ter outros muitos assuntos aqui para tratar. Principalmente, eu quero trazer um tema, Jandro, você já se prepara. Escola bilíngue e escola internacional. Próximo podcast. Existe muita confusão com isso. De colégio que fala que ele é bilíngue, ele não tem certificação, ele não obedece às especificidades do Conselho Estadual da Educação, nunca submeteu expediente ao Conselho Estadual da Educação, e ele faz propaganda dizendo que ele é bilíngue. Cuidado, hein, gente? Próximo podcast, ele já prometeu aqui, vamos tratar de bilíngue e internacional, a diferença dessas duas e os requisitos necessários, certo? Sim. Mas vamos para as perguntas finais, Jean. Vamos lá. Por fim aqui, então, pensando nesse tripé, autorização, regularização e fiscalização. O que você recomenda para que as escolas sempre se mantenham em ordem aí? A primeira coisa é a atuação de uma aplicação de um currículo coerente, coeso, né, dentro da legislação do currículo paulista, das BNCCs, isso é importantíssimo, dando sempre colocando sempre os instrumentos de avaliação de acordo com o seu regimento, aplicando de fato o que está no seu regimento, na sua proposta pedagógica, não esquecendo a educação especial, porque é um outro tema também que é muito delicado. Sim. Tem que ter os PDIs ali, os planos de desenvolvimento individualizados de cada aluno, se eles são laudados, se tem esses laudos, se não tem, como está sendo feito esse acompanhamento, que ele é, por isso que ele é um plano diferenciado, não é excludente, mas tem que ser feito esse plano. Tem que fazer o cumprimento desse regimento no sentido também do seu plano escolar. Quando encaminha o plano escolar para a diretoria de ensino, o diretor ou mantenedor acha que é só no início do ano. E às vezes não é. Na verdade, não é para ser só no início do ano. Uma coisa é apresentar os certificados junto ao plano escolar. Então, se houve qualquer mudança durante o ano, que nem antigamente, infelizmente a gente teve a pandemia, isso mudou todo o calendário. Que nem recentemente nós tivemos a paralisação da CPTM, do metrô aqui, foi um dia letivo que mudou. O que tem que ser feito? Um novo calendário para a reposição dessa aula. É importantíssimo que os colégios entendam e acredito que todos saibam, que os alunos têm direito, por lei, aos 200 dias letivos. Qualquer alteração que fuja do nosso controle, a gente tem que fazer essa reposição, como esse caso que eu falei agora da paralisação, que não estava previsto no calendário. Então, logo a gente submete para conselho, tudo, e faz uma nova ata. Então, calendário escolar, as matrizes sempre em ordem, o regimento sendo cumprido, proposta pedagógica, alvará de funcionamento, AVCB, extintores de incêndio, limpeza de caixa d'água, troca de filtro, né? A questão dos técnicos, da comprovação acadêmica dos professores, e também no caso das escolinhas de educação infantil, né, dos monitores, do pessoal da técnica enfermagem ou da enfermagem, dos cursos profissionalizantes, são várias especificidades que tem que estar tudo muito regularizado. A gente, às vezes, acaba pegando pessoas que estão dando aula, mas não têm a formação curricular para aquilo. E, às vezes, está lá há anos. Mas por quê? Porque, às vezes, o colega anterior não viu,
né? Então é importante também deixar essa documentação sempre em ordem de formação acadêmica, porque ela faz parte do bom funcionamento da unidade escolar. Olha. Bom, as perguntas chegaram ao fim aqui, viu, Geandro? Acho que foi super elucidativo o nosso bate-papo. Queria te agradecer imensamente pela sua presença. Acho que os mantenedores vão gostar de assistir esse podcast. O nosso próximo já está marcado, que é para falar de escola bilíngue internacional. Então, a gente já vai marcar aqui. Tá. Já vamos deixar na agenda. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Espero ter ajudado de alguma forma, ter aclarado um pouco de alguma forma. São muitos detalhes. A gente nem entrou nem na metade de cada itemzinho, né? Mas a gente tentou trazer um pouquinho de luz. E aí a gente está à disposição também, né? Quem quiser entrar em contato comigo, ou com vocês, obviamente, né? Estamos à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Bom, chegou ao fim o nosso primeiro podcast, com muita alegria, né? Se inscrevam no nosso canal. Nós iremos fazer uma série de bate-papos, principalmente com o Geandro. Ele vai retornar aqui para falar mais com a gente. Obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade e o seu tempo. Até mais.